Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Olha eu aqui novamente trazendo uma aula de gramática. E hoje nós vamos dar seguimento ao estudo dos sinais gráficos. Já estudamos, o acento agudo, estudamos o acento circunflexo, o acento grave. Vimos também alguns sinais de pontuação na aula passada, que nos ajudam, inclusive, a identificar os tipos de frases. Hoje nós vamos conhecer outros sinais de pontuação e lembrar os sinais que nós estudamos na aula anterior, ok? Então preste atenção na imagem e a definição, a função de cada um desses sinais de pontuação. Nós temos aqui o ponto, que na aula passada nós estudamos, é utilizado, quem lembra? Para finalizar uma ideia, Finais de frases afirmativas e negativas, nós utilizamos o ponto final. Temos a vírgula. Ela é indicada para informar que ali vai ter que ter uma pequena pausa. Então, se você está lendo uma frase e de repente tem uma vírgula, é preciso dar uma paradinha, respirar e continuar a leitura, tá? Porque se levar direto acaba ficando sem sentido. Agora vamos aí abrir o livro de gramática na página 93. Vejam só em que situações a gente pode utilizar a vírgula. Vamos lá, acompanhem comigo, tá? A vírgula, ela pode ser utilizada nas datas, tá? Como aqui no exemplo, Salvador, 19 de abril de 2012. Então, separei a cidade da data através de uma vírgula. Então, é obrigatório utilizar. Nos endereços, por exemplo, Avenida Principal, 201, Jardim Paraíso. Então, eu separei o nome da rua ou da avenida, do número da casa e do nome do bairro. Então, cada informação é separada por vírgulas. Nós temos aqui também o momento em que as palavras forem repetidas, nós devemos utilizar a vírgula, tá? Então, quando eu digo o telefone tocou, 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 tocou sem parar. Então, esse tocou, 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 ele deve ser separado, essa palavra deve ser separada por vírgulas. Uma outra situação que também devemos utilizar vírgula é nas sequências, Por exemplo, quando eu digo assim, o jogador correu, chutou e fez o gol. Então, olha a sequência, ele correu, chutou e fez um gol. Então, correu, chutou e fez um gol é uma sequência de ações. Então, essas ações, elas devem ser separadas também por vírgulas. E, por final, a vírgula também deve ser utilizada na separação do nome que chamamos, que inclusive nós chamamos de vocativo, nos e-mails, nas cartas, nós utilizamos muito vocativo, Quando eu digo assim, Rodrigo, fecha a porta. Rodrigo é a pessoa com quem eu estou falando, eu estou chamando, tá? Que é chamado de vocativo. Então, este nome também deve ser separado por vírgula, tá? Então, se atentem, porque a vírgula é um sinal que ela pode aparecer em diversas situações. Então, a gente precisa estar atento para utilizá-la corretamente, ok? Temos aqui o ponto e vírgula, também muito pouco usado, mas quando esse sinal aparecer em frases, em textos que vocês estiverem lendo, lembrem-se que ele tem a função de indicar uma pausa maior. É como se a frase tivesse terminado, mas não terminou. Então, por isso que ele tem, ele é formado pelos dois sinais, de pontuação, o ponto e a vírgula, para indicar que é uma pausa maior, não aquela pausa de finalizar. E também não é a pausa da vírgula, é apenas uma pausa maior, ok? Olha o exemplo que o livro nos traz. Lucas mora no sítio, Luiz na cidade. Então, quando eu digo Lucas mora no sítio, dá aquela impressão de que a frase acabou. Não, mas não, ainda tem mais um pouco. Então, ponto e vírgula foi utilizado justamente para você entender que ainda não acabou, que ainda tem o restante, ok? Temos os dois pontos, que também é bastante conhecido por vocês, não é isso? Eles são utilizados para indicar o quê? Que alguém vai falar. Indica que o personagem, no caso, quando nós estamos lendo um texto, ele indica que o personagem vai falar. E a gente tem que ter muita atenção na hora de fazer a leitura para entonar e parar na hora adequada, tá?
livro nós temos também um exemplo. Olha o que diz. Os dois pontos, quando são utilizados para indicar que alguém vai falar, nós podemos exemplificar com a seguinte situação. O guarda de trânsito chega e diz. Olha aí, o guarda vai falar, ele vai dizer. Então, dois pontos foram utilizados. E aí, embaixo, vem a fala do guarda, né? Percebam que antes da fala do guarda tem um sinal de pontuação que nós vamos ver daqui a pouco. O travessão, que indica que alguém está falando. Olha o que ele diz. A senhora não viu a placa de proibido estacionar? Gente, preste atenção que no proibido estacionar nós temos um outro sinal de pontuação chamado aspas. Vamos chegar daqui a pouquinho nele e vocês vão entender quando este sinal deve ser utilizado, tá bom? Agora, outra situação que os dois pontos também podem ser utilizados, não só indicando quando alguém vai falar, ele também pode indicar uma enumeração. Quando eu vou citar uma sequência de coisas, tá? A vírgula vai ser utilizada, claro, para separar essas coisas, mas antes de enumerar, eu coloco os dois pontos, eu utilizo os dois pontos para indicar que agora eu vou enumerar, né? Dizer, escrever, né? A enumeração das coisas que eu tenho, né? Para poder passar para quem está lendo ou ouvindo, né? No caso. Aí vem aqui o exemplo, ó. Na cesta há muitas frutas. Agora eu vou dizer quais são as frutas. Eu vou enumerar as frutas. Então, percebem que na enumeração pede os dois pontos. Então, na cesta há muitas frutas. 2 pontos, porque agora eu vou citar quais são as frutas. Aí vem banana, maçã, laranja e mamão. Percebam o uso da vírgula aí, tá? Que separa uma sequência. E automaticamente os dois pontos que antecederam, né, o momento em que eu vou citar as frutas. Vamos agora a mais um sinal de pontuação, que é a interrogação. A interrogação a gente só vai relembrar, porque na aula passada nós já falamos sobre ela, não é isso? A interrogação é utilizada quando nós vamos fazer uma pergunta. E as frases que têm esse sinal de pontuação no final são chamadas de frases... Isso, interrogativas. Mais um sinal que nós vimos na aula anterior, a exclamação. Quando é que nós devemos utilizar a exclamação? Quando a gente quiser expressar a ideia de espanto, de alegria, né, de admiração. E a frase onde este sinal aparece no final é classificada como frase? Isso, exclamativa. Um outro sinal que nós também estudamos na aula passada, as reticências. As reticências, elas são utilizadas para indicar que uma mensagem foi interrompida, certo? Então, nós vimos também que a reticências é pouco usada, mas que elas também têm uma função especial. E agora, finalmente, as aspas. Lembram do exemplo, né, do proibido estacionar entre aspas? Qual é a função desse sinal? Bom, as aspas são utilizadas para simplesmente destacar. Olha o que o nosso livro diz sobre estes sinais. Quando nós queremos destacar palavras ou frases no texto, você quer chamar atenção, você escreveu uma frase e naquela frase existe uma palavra ou um trecho, né, 2 ou mais palavras, que você quer chamar atenção, nós usamos as aspas para isso. Tá bom? Olha o exemplo. A senhora não viu a placa de proibido estacionar? Proibido estacionar está entre aspas justamente, que é para chamar atenção, que é para destacar, né, o que o guarda quis dizer. Outra situação também que nós podemos usar as aspas é quando a gente citar uma frase de alguém. Se você vai sinalizar, você está conversando ou você está escrevendo e simplesmente vai citar a frase de alguém, de um escritor, de uma pessoa conhecida, você coloca entre aspas, tá? Porque quando você coloca entre aspas, você já está indicando ali que a frase não é sua, você está reproduzindo, tá? A frase de alguém. Outra situação em que as aspas também podem ser usadas para indicar fala
ou o pensamento de alguém. Vocês sabiam que as aspas, em algumas situações, podem simplesmente indicar a fala do personagem, ou seja, substituir o travessão? Em algumas situações, nós também podemos observar que as aspas tiveram essas funções, mas a gente vai chegar lá e vamos entender quando podemos fazer isso, tá certo? Não é substituir o travessão pelas aspas sempre, não. Existem momentos, né, que nós podemos utilizar e outros não, ok? Aí vem aqui o exemplo. O guarda pergunta, 2 pontos, né, que agora o guarda vai perguntar. Ao invés de ter sido utilizado o travessão, vem as aspas na fala do guarda. Você não viu a placa? Essas aspas foram utilizadas justamente porque está indicando a fala do guarda. Que bacana, né? Vamos ver agora os parênteses. Parênteses, lá em matemática, nós aprendemos a utilizá-lo porque ele aparece lá e aparece aqui também, porque na língua portuguesa, na escrita de texto, a gente também pode utilizar os parênteses. E quando é que nós utilizamos os parênteses? Olha o que o nosso livro diz. Os parênteses são usados para separar uma palavra ou um grupo de palavras na frase, tá? A fim de chamar a atenção ou dar uma explicação. Por exemplo, se eu digo assim, Santos Dumont, aí vem dentro dos parênteses escrito o inventor do avião, e aí finaliza, é brasileiro. Por quê? O inventor do avião veio dentro dos parênteses, porque aí eu estou dando o quê? Uma informação extra sobre Santos Dumont. Então, nós podemos utilizar os parênteses para dar essa informação, tá? Ele pode ser utilizado justamente em situações em que nós queremos chamar a atenção, né? Destacar ou dar uma explicação, não é isso? Então, neste caso, nós estamos dando a explicação. Santos Dumont, aí entre parênteses, né, uma explicaçãozinha só para você lembrar quem é Santos Dumont. Aí vem o inventor do avião, é brasileiro. Eu poderia dizer assim também, Maria Eduarda é muito legal. Aí eu colocaria os parênteses para dar uma explicaçãozinha, para chamar atenção. Olha o que eu poderia fazer. Maria Eduarda, aí eu coloco entre parênteses, minha aluna do 5º ano, viu aí? Parênteses entrando para dar uma explicação sobre quem é Maria Eduarda. Entenderam? Então, parênteses podem ser utilizados para dar uma explicação. E por final, nós temos aqui o travessão, também velho conhecido, né, gente? Mas, às vezes, algumas pessoas têm dificuldade de utilizar. A gente sabe qual é a função, mas às vezes se atrapalha, se perde na utilização. Então, o travessão tem uma função única. Qual é essa função? Ela indica que alguém está falando, o personagem está falando, tá? Olha o que diz aqui, os exemplos. A senhora não viu a placa de proibido estacionar? Tem um travessão na frente. Por quê? Porque o guarda está falando. Então, quando o personagem está falando, nós colocamos ali um travessão. E aí vem em seguida, a placa eu vi sim. O que eu não vi foi o senhor. Quem respondeu isso? A senhora, não é isso? Está com o travessão na frente, indicando que ali alguém está falando. E como a gente já sabe que teve nessa conversação, sabemos que é a fala da senhora, ok? Outra situaçãozinha, né? Vamos agora observar que é uma situação extra em que o travessão também pode ser utilizado para separar a fala do personagem da fala do narrador. Bom, continua sendo aquela função da fala do personagem, mas vocês sabiam que ao invés de colocar o travessão no começo, vocês podem colocar no final da fala e depois acrescentar a fala do narrador? Por exemplo, se eu digo assim, bom dia, aí vem o travessão, diz ao porteiro. Aqui no caso, como está iniciando a frase, o travessão também foi utilizado no início, tá? Então, neste caso, observem que logo veio a fala do narrador e para separar a fala do personagem do narrador, eu posso utilizar o travessão, tá bom? Bom, galera, então esses são os sinais, tá? Que vocês já conheciam e agora relembraram,
relembraram e simplesmente conheceram as funções de cada um deles. Então, prestem atenção nas próximas leituras, nas próximas escritas, procurem tentar utilizar estes sinais, porque quem utiliza escreve direitinho, escreve bem, e quem lê a sua frase vai entender tranquilamente, porque os sinais de pontuação servem para isso, ok? Então, espero que vocês tenham entendido. Não esqueçam de dar uma repassada nas funções desses sinais que tem na gramática de vocês. Sempre relembre, tá? Quando for escrever um texto, ficou na dúvida, vá lá, vá na gramática. Lá consta todas as funções, né? Nós temos um quadrinho com todas as funções dos sinais estudados hoje e nas aulas anteriores, ok? Então é isso. Por hoje é só. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.